Olá, professor Moacir. Eu quero conversar com você hoje sobre pré-operatório. Como são feitas as avaliações pré-operatórias? Para que são feitas essas avaliações do chamado risco cirúrgico ou avaliação pré-operatória? Quem pode fazer? O próprio cirurgião, o médico clínico ou é somente o cardiologista? Se você tem alguma dúvida sobre isso, por favor, traga sua dúvida aqui nos comentários, dá teu like, se inscreve no canal. E se você viu alguém passar por dificuldades a respeito do risco cirúrgico ou pré-operatório, você encaminha esse material para que possa ajudar outras pessoas. Bom, eu quero lhes contar aqui sobre o que passou uma cliente minha, uma paciente que veio na sua consulta de rotina, que ela faz tratamento para o problema de ansiedade e depressão. Ela precisava operar uma catarata, foi ao oftalmologista, ela estava com problema de grana para fazer. O cirurgião aceitou parcelar para ela e falou que marcaria a cirurgia, e ele pediu uma avaliação pré-operatória e a encaminhou para o cardiologista. Indo ela ao cardiologista, ela teve a infeliz surpresa que o dinheiro que ela tinha guardado com grande dificuldade para pagar essa cirurgia de modo parcelado, ela acabou gastando um valor maior do que a própria cirurgia com o cardiologista. É uma paciente de 65 anos, que tem pressão alta controlada, tem diabetes que está bem controlado com a medicação, não tem insuficiência cardíaca, não tem doença respiratória, não tem TPOC, né, não tem enfisema nem asma, e o quadro depressivo também está muito bem controlado, e é uma senhora que seguramente tem uma boa reserva cardíaca, porque ela faz todo o serviço de casa, cuida do marido que está iniciando o processo de demência atualmente, e ela cuida também de um filho de cerca de 45 anos que tem deficiência mental, ela também que toma conta dele. Para surpresa dela, o colega cardiologista pediu para ela fazer eletro, raio-x de tórax, pediu para fazer uma tomografia de tórax, pediu teste de esteira e aí foi alguns R$ 1.000 de gastos ali. E ela se queixou disso e a gente esclareceu para ela, mas eu quero mostrar aqui na tela como é que é o protocolo para risco cirúrgico, junto com vocês, para que todos possam ver. Aqui temos o protocolo assistencial de avaliação pré-operatória, ou risco cirúrgico, para a cirurgia de urgência não cardíaca. Cirurgia de urgência não é o caso aqui, se exige menos exames ainda, vamos direto para a avaliação pré-operatória de cirurgia eletiva não cardíaca. É cirurgia em qualquer outra parte do corpo, que não o coração, e eletivo, uma cirurgia que pode esperar. Então, o que tem que se fazer? Uma avaliação com anamnese, com entrevista do paciente e com exame físico pela própria equipe cirúrgica. Então, vai ser o médico e o anestesista que vão examinar este paciente. E se esse paciente tem a presença de algum sinal de risco, pelo menos um deles, ele vai precisar se fazer o manejo pela própria equipe no ambulatório de pré-anestesia ou a medicina interna. E se o paciente não tem nenhum fator de risco, a cirurgia de pequeno porte, ele vai direto fazer a cirurgia e não precisa de nenhuma avaliação adicional. E se esse paciente é uma cirurgia de grande porte, ele vai fazer uma avaliação da capacidade funcional do paciente. Mas antes da gente seguir aqui, vamos falar desses fatores de risco, dessas situações clínicas de risco que o paciente pode ter. Em si, é cardiopatia isquêmica não compensada, ou seja, o paciente está com angina, o paciente tem alguma obstrução arterial que está causando dor. Insuficiência cardíaca descompensada, o paciente que tem insuficiência cardíaca e está tendo edema, inchaço, você tem que compensar o paciente antes. Valvulopatia do coração, sintomática. Doença pulmonar obstrutiva ou asma descompensada. Tromboembolismo pulmonar ou AVC recente, ou seja, nos últimos 6 meses, uso de marca-passo, tem uma coagulopatia ou usa um anticoagulante oral, como o Marevan, diabetes descompensado, ou seja, glicemias maior que 300, insuficiência renal aguda ou crônica, índice de massa corporal maior que 40, ou seja, é obeso mórbido, alergia ao látex,
hepatopatia grave, quer dizer, tem uma cirrose hepática, tem uma hepatite em curso. Via aérea difícil são os pacientes com difícil intubação, pacientes obesos e com história de apneia do sono. Doença neuromuscular, drogadição ativa, ou seja, o paciente usa drogas ou álcool. Doença reumatológica avançada e pressão maior que 18/11, ou seja, hipertensão descompensada. Então, se esse paciente tem alguma dessas entidades, pelo menos uma, ele vai precisar fazer avaliação adicional pré-anestésica ou no ambulatório de clínica médica. A avaliação da capacidade funcional do paciente que não tem nenhuma, ele só vai fazer uma avaliação funcional. Se o paciente que tiver uma capacidade funcional maior que 4 METs e se fizer algum exame normal, com exame normal, ele está liberado para cirurgia. E os pacientes que têm a capacidade funcional menor que 4 METs ou têm exames laboratoriais alterados, eles também vão ter que ser avaliados pelo ambulatório de clínica médica ou ambulatório pré-anestésico. Sobre o que são esses 4 METs? O paciente que consegue caminhar, dançar, andar de bicicleta ou subir 2 lances de escada, ele tem essa capacidade funcional maior que 4 METs, que é uma medida da quantidade de esforços. E os exames laboratoriais que são ditos alterados é uma anemia com hemoglobina menor que 10, uma glicose maior que 300, creatinina, uma função renal maior que 2, ou um eletrocardiograma que tem arritmia ou isquemia que não foi tratada ainda pela cardiologia. E os exames vão ser individualizados, você vai fazer os exames conforme cada paciente. Essa triste história, espero que tenha lhe trazido algum esclarecimento, possa te deixar mais prevenido, mais esclarecido, para não cair nesse conto para ser gasto verbas suas desnecessariamente com exames que não são necessários. Para quem já foi vítima disso, saiba que, se sentir lesado por algum procedimento médico inútil que te trouxe riscos ou despesas desnecessários, lembre-se que os CRMs são Conselhos Regionais de Medicina, eles são órgãos fiscalizadores da atividade médica. Não é um órgão corporativo que serve para defender, apoiar o médico. Não, eles defendem a boa medicina. Então, quando a gente vê o CRM defendendo a atividade médica, é quando ele está defendendo alguma prática favorável à comunidade, favorável a defender a medicina. Por exemplo, atualmente, durante a pandemia de Covid, o CFM sempre defendeu a autonomia médica, a liberdade médica, no sentido de combinar, de acertar, de conjugar junto com o paciente a melhor terapia para cada paciente. Não devem os governos, os laboratórios ou a indústria ditar qual é o tratamento mais eficaz ou mais benéfico para o paciente. Mas a má prática médica sempre é muito coibida pelos conselhos. Só que eles só podem fiscalizar e punir se você que se sentiu prejudicado escrever, documentar e denunciar isso. Você apenas encaminha ao presidente do CRM, conta os fatos, você redige uma carta, conta os fatos, junto o que você tem de documentos junto com isso, e endereça para o Conselho Regional de Medicina do teu estado. Novamente, eu te peço, se você gostou, dá teu like, comenta aqui embaixo e compartilhe com as pessoas que você gosta. Muito obrigado.